Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, como eu dizia, meus irmãos, eu vou partilhar um pouco sobre dois temas, mas um dentro do outro, porque faz parte, verdadeiramente um do outro, e é impossível não falar de um sem que fale do outro. Então a irmã pediu para a gente falar um pouco sobre a igreja como a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ocasião do congresso eucarístico, falar um pouco sobre a Eucaristia. E o evangelho de hoje está é um trecho daquele discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Então, para falar um pouquinho sobre a igreja, a gente precisa ir lá nos primórdios da história humana, quando Deus, de livre e espontânea vontade, na sua liberdade, sendo Deus, Ele quis criar o ser humano. Todas as coisas que foram criadas para o homem. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim. É uma comparação, um exemplo, mas para que a gente possa entender. Por exemplo, um casal, quando ele descobre que vai ter um filho, o que é que eles fazem? Eles preparam o quê? O enxoval, não é isso? Eles preparam tudo para acolher aquela criança. Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunhão perfeita de amor, quando pensou em criar o homem, criou tudo que a gente conhece pensando no homem. E aí Deus depois cria o homem como sendo, vamos dizer assim, a cereja do bolo, aquela que coloca ali para concluir de forma perfeita a sua criação. Então Deus cria Adão e Eva e os coloca no paraíso, no Éden. Só que ali também surgiu um ser que tinha sido criado por Deus, bom, perfeito, também imaculado, porém livre, chamado Lúcifer. E Lúcifer se rebela contra Deus. E se rebelando contra Deus, no livro do Apocalipse vai dizer que ele foi precipitado para a terra. E Deus ali já, por meio de São João, revela que ao ser Satanás precipitado para a terra, ele disse que ele desceu para junto de nós, cheio de ira e furor, sabendo que pouco tempo lhe restava. Então nessa ira, nesse furor, contra Deus e contra a sua criação, contra nós seres humanos, ele no jardim do Éden, o catecismo da igreja vai dizer que ele é como uma voz sedutora que seduziu Adão e Eva ao pecado. E a gente já conhece a história que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3.
Adão e Eva, depois que pecaram, foram expulsos, foram tirados do jardim do Éden. Mas Deus não abandonou o homem, Deus não se esqueceu do homem, né? Antes mesmo de ser expulso, a gente já vê que Deus procura o homem, procura Adão, mesmo depois de Adão ter pecado, ter desobedecido. E ali, quando Deus procura Adão, Adão se esconde, né, porque havia pecado, e Deus, na sua misericórdia, tira Adão do jardim. Algumas pessoas podem dizer assim: Deus expulsou Adão do jardim como se fosse uma forma de vingar-se do homem, ou de castigar o homem. Santo Irineu de Lyon, né, que é um dos padres que os primeiros, ali nos primeiros séculos, século 2, 3, Santo Irineu de Lyon vai dizer que foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente na culpa. Veja, expulsou do jardim para que, expulsando do jardim, não comesse o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em culpa. Consequência, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí morreram até a morte, que não foi desejada por Deus. Deus, por meio dela, age de misericórdia para com Adão e Eva, para que eles não vivessem eternamente na culpa. E daí, Deus não abandona a humanidade. Depois de toda a história de Adão, Deus ainda procura na terra uma pessoa justa, encontra Noé e faz aliança com Noé. E a gente conhece, né? Porque depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, o mundo todo foi povoado, o mundo todo entrou em pecado, grande ira, né? Os descendentes de Caim, por exemplo, que matou seu irmão Abel, em grande ira, né, na terra. Aí lá no capítulo 6, Deus vai dizer assim, né, o autor sagrado vai revelar com a nossa linguagem para mostrar que Deus não estava se agradando da vida que a humanidade tinha tomado, o rumo que tinha tomado. Ele vai dizer assim: Deus olhou para a terra e viu que o homem é maldade pura e se arrependeu de criar o homem, né? Deus não se arrepende de nada do que ele faz. O profeta Isaías vai dizer que ele nem é homem e nem é filho do homem para que se arrependa ou volte atrás da sua palavra. Então ele não se arrepende de nada. Mas o autor sagrado, numa linguagem para que a gente possa entender que Deus não se agradava daquela vida que a humanidade tinha tomado o rumo, aí diz assim: Deus vai tirar o seu espírito do homem, aquele sopro de vida. E ali acontece o dilúvio, morre todo mundo. A palavra nos revela que somente Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras, ou seja, 8 pessoas sobreviveram. E depois os descendentes de Noé continuaram a viver também em rumos errados. E daí de novo Deus olha para a terra e vê quem? Abraão, chama Abraão. E Abraão é chamado por Deus e é feita uma aliança com Abraão. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nascem seus filhos, que formam as 12 tribos de Israel. E esse povo rebelde também acaba sendo levado para o Egito e vai viver como escravo. E o autor sagrado do livro do Êxodo, do livro do Gênesis, vai dizer que Deus não se esqueceu do seu povo e ouviu o clamor, ouviu as orações do seu povo e suscita Moisés para salvar o povo. Então, um resumo pequeno da história para a gente chegar na igreja. Então, Deus faz, depois da queda de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus manda os mandamentos por meio de Moisés para que o povo fosse se endireitando. Mas mesmo assim o povo continuou rebelde, um povo de coração duro, feito diz Moisés. Esse povo é um povo de coração duro, mas mesmo assim Deus, em sua misericórdia, vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para nos resgatar da lei.
E aí, esse Jesus que nasceu de Maria, São João diz, capítulo 1 de São João, versículo 14, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto ao Pai. Esse Jesus, e a gente vai ver aqui bem rapidamente, esse Jesus, no capítulo 10 de São Mateus, Jesus vem, nasce, Jesus ali, a gente meditou hoje, o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, quando Jesus faz a transformação, da água para vinho. A gente vê Jesus ali fazendo o seu primeiro milagre, e ali vai dizer, São João dizer assim, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou publicamente diante dos seus apóstolos, e eles viram e creram nele, creram em Jesus. E crendo em Jesus, a gente vai ver que Jesus quer realizar o projeto de salvação de Deus, do Pai. Só que Jesus podia fazer. Jesus poderia simplesmente, ao estalar de dedos, salvar todo mundo. Jesus poderia simplesmente com uma palavra, porque com a palavra ele criava, ele que é a palavra, ele criava tudo. Por isso é dito que Maria é mãe do Criador, porque ele criava, ele que é a palavra eterna, o verbo eterno, criava. Ele poderia apenas por uma palavra salvar a humanidade toda, mas ele quis salvar com a sua vida. Só que a gente vai ver que Jesus, querendo salvar a humanidade, ele não quis fazer isso sozinho. Por incrível que pareça, ele poderia fazer sozinho, mas ele não quis fazer sozinho. Ele começou a anunciar o Evangelho, mas para anunciar a boa notícia, ele chama homens humildes como nós, homens pecadores como nós. Ele chama, ele convida. E São Mateus vai dizer no capítulo 10 assim, versículo 1: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Jesus chamou os apóstolos para cooperar com ele no projeto da salvação. São João vai dizer na sua primeira carta que o Filho do Homem foi enviado para destruir as obras de Satanás. E o que eram as obras de Satanás? As ações, o pecado, aquilo que os espíritos malignos levavam as pessoas a fazerem, doenças, enfermidades, tudo isso é obra de Satanás, direta ou indiretamente, Então, quem são eles? Eis o nome dos 12 apóstolos. Aí aqui, para falar da igreja, não se pode falar da igreja de Cristo sem perceber que nela existe um Papa, sem perceber que nela existe um líder, aquele que preside sobre toda a igreja. E quem é ele? A lista dos apóstolos. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que deveria trair Jesus. Então, meus irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja dos apóstolos. Eu acredito que já foi falado que a igreja tem algumas características, e uma delas é apostólica. Por quê? Porque nós cremos, nós vivemos, nós praticamos a fé dos apóstolos. E esses apóstolos não ficaram lá atrás com os 12. Cada bispo hoje é um sucessor dos apóstolos. Então essa igreja é apostólica. Só que entre os apóstolos existe um que Jesus escolheu para ser o cabeça, aquele que iria conduzir o grupo, aquele que ia confirmar os irmãos na fé. Jesus disse assim uma vez a Simão Pedro: Simão, Simão, tu não sabes, mas Satanás me pediu para te peneirar, para te sarandear, cirandear, se eu não me engano é assim a expressão, como se peneira um trigo.
Assim como ele pediu, né? Tem uma versão que pediu para Tijoeirar, né? Ó. Aquela peneira, aí passa ali o grão e a palha é jogada fora, né? Só que aquele processo é um processo trabalhoso, que o trigo também pode se perder nesse processo. Aí Jesus disse: mas eu, Simão, orei por ti, para que a tua fé não morresse, não desfalecesse. Aí ele diz assim: porém, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Este é o primado de Pedro, a primazia de Pedro, ser o líder da igreja, ser aquele que conduz a igreja. A gente viu esses dias aí, por conta da Páscoa, na ressurreição do Senhor, Jesus que aparece à beira do mar e chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Depois pergunta: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Depois pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, as 3 vezes que você me negou, as 3 vezes eu te perdoo. Aí Jesus, toda vez quando ele dizia amo, Senhor, Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro foi escolhido pelo próprio Jesus para ser o Papa, para ser o cabeça da igreja. E quando isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus estava decidido a fundar a igreja. Porque Jesus sabia muito bem, ele nos salvou na cruz. Na cruz ele nos salvou, mas não é uma salvação etérea, né? Aleatória. É uma salvação que deve ser colocada na nossa vida, como diz o Evangelho de hoje. Não era uma mágica, não era uma coisa que... Não. E nós precisamos, na nossa liberdade, dizer eu creio. É isso que diz o Evangelho de hoje. Mas veja só, quando foi que Jesus decidiu fundar a sua igreja? Mateus 16, versículo 13, vai dizer assim, ó: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, no dizer das igrejas por aí, quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem? Aí disseram assim, ó: uns dizem que é João Batista. Responderam certo? Não, responderam errado. Outros dizem que é Elias. Responderam certo? Não, responderam errado. Outros dizem que é Jeremias. Também não responderam certo. Outros ainda dizem que és um dos profetas. Eu jogo assim, um dos profetas, quem sabe eu acerto. Mas responderam errado. Aí Jesus diz assim: disse Jesus, e vós, dizendo aos apóstolos, e vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? O que eu sou para vocês? Aí veja, não foi somente Jesus que escolheu Pedro, mas o Pai que estava no céu o escolheu. Ele disse: Simão Pedro respondeu-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi nenhum ser humano, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, veja, João capítulo 1, versículo 42, vai dizer assim: quando André, o irmão de Pedro, levou Pedro até Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse assim: tu és Simão, mas a partir de hoje tu serás chamado Kefas ou Petros, que quer dizer pedra. Aí o pessoal diz: não, a pedra é Jesus. Não, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, mas a pedra de fundamento é Pedro. Não Pedro, aquele Pedro, ser humano falho, pecador, não aquele Pedro que deixa ser levado pela carne, mas esse Pedro aqui
que é conduzido pelo Espírito Santo, que é conduzido pelas revelações do Pai. Aí Jesus diz: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse Pedro é Papa. Essa é a primeira característica da igreja: ter a fé apostólica, a fé dos apóstolos, e ter Pedro como Papa. Agora tem uma característica da igreja que somente a igreja católica, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tem. E essa aqui é inconfundível. Vai dizer assim, veja, mais uma vez você vai ver Pedro sendo nomeado primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Eu já vou terminar. Vai dizer assim, eu estou sendo bem rápido, que é para ajudar vocês a pegar tudo, né? Diz assim, ó: voltaram eles então para Jerusalém. Aqui já é depois da ressurreição. Os apóstolos, como Maria Madalena, quando vai dar a notícia que Jesus ressuscitou, ela diz assim, ó: ele mandou vocês ir para Jerusalém, que ele vai se encontrar com vocês lá. Então eles voltaram para Jerusalém, e aqui é um pouco mais à frente, Jesus já tinha ascendido aos céus. Então ele diz assim: voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, ao andar de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, lembra lá, Mateus vai dizer que o primeiro é Pedro. Lucas vai dizer que quem eram eles que estavam reunidos no cenáculo? Eram eles Pedro. O primeiro é Pedro, mostrando que ele é o líder. O primeiro é Pedro. E João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, irmão de Tiago. Aqui é Judas Tadeu, né? Todos eles perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres. Na igreja de Jesus tem as mulheres, e não somente as mulheres, mas ele vai dizer, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Entre as mulheres estava Maria, a mãe de Jesus. Então ela não é uma mulher qualquer. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem Maria, tem até o hino cenáculo, né? Cenáculo de amor, que Nossa Senhora e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da... Ela está na igreja, ela faz parte da igreja. Foi por isso que Jesus disse a João: eis aí a tua mãe. E depois olhou para a mãe e disse: eis aí o teu filho. E ali era eu e você que ele estava dando a Nossa Senhora. Era eu e você que ele estava nos colocando no colo de Nossa Senhora, nos braços de Nossa Senhora. Primeira característica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo: tem a fé dos apóstolos. Segunda característica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo: tem Maria. Não é uma mulher qualquer, pelo contrário, é uma mulher que alguém depois de ser repleto do Espírito Santo, porque ouviu a voz dela, Maria entrou na casa de Isabel e gritou: Shalom Adonai, a paz do meu Senhor esteja sobre esta casa. E Isabel, ao ouvir a saudação de Nossa Senhora, ela que é esposa do Espírito Santo, ela derrama o Espírito Santo. Somente em falar, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e a criança no seu ventre estremeceu de alegria. E Isabel, cheia do Espírito Santo, ela disse: Maria é uma mulher qualquer. Não. Ela disse: de onde me vem a alegria de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? De onde me vem essa alegria? Cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo, ela proclama os louvores a Maria.
E ela é quem? É uma mulher qualquer? Não, Nossa Senhora vai dizer: a partir de agora, todas as gerações, menos, falar baixinho, menos os protestantes, a partir de agora, todas as nações me proclamarão bem-aventurada. Mas eles vão dizer que ela é o quê? Uma mulher qualquer. Então a primeira característica, a fé dos apóstolos. Pedro é o Papa, o líder da igreja. Segunda característica, Nossa Senhora está na igreja. E a terceira característica, para encerrar, que eu já falei demais, né? Mas a terceira característica, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Olha, a igreja de Cristo perseverava na doutrina dos apóstolos. Somente na doutrina dos apóstolos? Vamos ver. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Perseveravam na fração do pão. E aí entra o evangelho de hoje. Eu não vou falar dele por detalhes, mas aqui entra o evangelho de hoje. Primeira característica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo: vive a fé dos apóstolos. Segunda característica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo: tem Maria no centro, não ocupando o lugar que é de Jesus, mas o lugar que é próprio dela, né? O lugar que é próprio dela, o lugar que pertence a ela. E perseveravam na oração, na fé dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos e na fração do pão. A fração do pão, meus irmãos, não era somente uma ceia, como muita gente diz por aí. Pelo contrário, é o que diz o evangelho de hoje, né? É o que diz o evangelho de hoje. O evangelho de hoje vai dizer que eles fracionavam o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E se você ler o capítulo 6 todo de São João, você vai perceber que tem várias promessas de Jesus referente a mim e a você, se a gente se alimentar, se nós nos alimentarmos da Eucaristia. Jesus vai dizer assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu e o Pai faremos morada nele. Quem come a minha carne e o meu sangue, não morrerá jamais. Olha, aí alguém diz: mas tem tanta gente que se alimenta da Eucaristia e já morreu. Mas esse morrer aqui não é essa morte física, é a segunda morte, a morte espiritual, a morte da alma, é aquilo que a igreja chama de inferno. Jesus está dizendo: quem se alimentar da Eucaristia jamais experimentará do inferno, jamais. Mas pelo contrário, ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Então deu para memorizar hoje aí as 3 características da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a fé dos apóstolos, tem Nossa Senhora no centro ali, junto com a igreja, com toda a igreja. E tem a Eucaristia. E não é símbolo não, viu? Não é símbolo, não é faz de conta não. É Jesus mesmo, ressuscitado, como diz São João no capítulo 5, um cordeiro como que imolado e ressuscitado, que vem exatamente do céu. Quando o padre na epiclese, quando ele coloca as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, Jesus vem do céu, ressuscitado. E ali as espécies do pão e do vinho, por uma ação do Espírito Santo, se transubstancia no corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem se alimentar dele vive para a vida eterna. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.